Seja bem-vindo ao Vozes que Inspiram. Boa noite. E hoje tem duas convidadas e profissionais, a Andrea e a Lourdes, que são psicopedagogas e trabalham com a educação especial. Tenho certeza que vai iluminar o seu conhecimento, se você tem filhos especiais ou conhece pessoas também que têm filhos especiais, a forma de olhar e a forma de ver, né? Então sejam bem-vindas. Muito Obrigada. bom. Seja Boa bem-vinda, Andréia. noite. Boa Bem-vinda, noite. Lourdes. Obrigada pelo convite, né? A gente ficou bem feliz. Falar da educação especial e falar da psicopedagogia para a gente é muito caro. Então, assim, muito bom estar aqui com você. Obrigada. Que maravilha. Eu amei esse assunto, esse tema, porque a gente precisa saber mais, né? Trazer isso para a sociedade, trazer para as escolas, para as famílias e influenciar, né? A TV é um lugar que influencia, então o conhecimento é primordial. Me contem um pouco sobre essa trajetória de como começou essa vontade, esse projeto. Assim, eu tenho uma longa história com a educação especial e com pessoas com necessidades específicas, né? Principalmente com pessoas com autismo. A gente já atua na área há mais de 30 anos, trabalhando dentro da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. E depois encontrei a minha companheira Andréia, e aquilo que a gente não conseguia fazer dentro da Secretaria de Educação, nós levamos para a nossa clínica, que hoje está aí há mais de 15 anos, né, no mercado. A gente atende mais de 150 crianças. E a gente tem uma longa história e uma história de muito sucesso. Então é muito bom estar aqui falando dos meninos, né, Andréia? Falar É daquilo que a um gente prazer. ama e faz todos os dias. E o que, que encantou a Andrea nesse projeto? Então, o método ele já está há 13 anos, né, que a gente vem vivenciando o método com as nossas crianças e ficamos, né, o nome da nossa clínica é Aprender, Clínica Psicopedagógica, né, estamos em Brasília, na cidade de satélite de Taguatinga. Né? Então, a gente tem o nosso método, que a gente, na prática, o psicopedagogo pode atuar, o psicólogo, o psicomotricista, o terapeuta ocupacional e o fono. Né? Então, a gente vivencia o nosso método todos os dias na clínica com as nossas crianças, com resultados, né, na prática. E quem E assim, são? você Quem falou são para a essas Andréia o Quem que é são essas encantador. profissionais por trás desse método? Quem são essas E mulheres que estão por trás desse método? eu sou Lourdes Quem Dias, são? né? A Maria de Lourdes Dias Rodrigues, a gente tem um livro do método já publicado, tem alguns artigos, né? E a gente continua estudando. A Andrea trouxe o livro ali já, que é o livro do nosso método. E você fez uma pergunta anterior que foi o que nos encanta. O que nos encanta Sim. é a potencialidade de cada criança, de cada pessoa, independente de um diagnóstico ou não. É encantador você lidar com o ser humano e com as suas potencialidades e não com o seu diagnóstico. E arrumar condições que a gente chama de caminho de rodeios para que essa pessoa possa estar na vida, entendeu? Com todas as suas potencialidades. Então, assim, eu acho que é encantador possibilitar alguém alcançar os seus próprios sonhos, né? E verificar que um diagnóstico não, ele não te classifica, ele não é destino, né? Então, assim, desde muito nova, eu estou na área da educação especial. A gente já fez pedagogia, psicopedagogia, educação especial e várias outras especializações. A gente foi para o mestrado para tentar provar, né, cientificamente o método. E agora eu estou como psicóloga, né, acadêmica, ainda estudando, porque quem está nessa área não para de estudar, de jeito, não pode parar de estudar.
Então, assim, eu acho que estudar é um complemento para que você possa alcançar cada criança, né? E dentro do transtorno do espectro autista, cada criança ela é única, cada ser humano ele é único. O espectro autista ele é muito diverso. E somente profissionais comprometidos, que estão o tempo todo buscando novas informações, novos conhecimentos, conseguem realmente alcançar o espectro e armar caminhos de rodeios para que essas crianças possam realmente aprender e estar na vida com qualidade de vida. Porque isso é muito importante, né? Qualidade de vida. E é encantador também quando passa 13 anos que a gente começou a atender crianças de 2 aninhos, né? Que foi em 2011. E a gente ontem, nós fomos numa formatura de um paciente nosso, que hoje está com 20 anos, né? Ele começou na clínica com 4, 5 anos. E assim é muito gratificante. É encantador ver o desenvolvimento das nossas crianças. E o que que vocês aprenderam com os autistas? O que vocês aprendem sobre a vida? Falar de vida, né? Enquanto a gente vê um processo de exclusão gritante, né? Uma sociedade excludente, capacitista, né? Então isso é muito angustiante. E quando você está perto de uma pessoa dentro do transtorno do espectro autista ou um outro diagnóstico, e a gente vê a potencialidade que essa pessoa tem, e você olha para o restante e observa que o mundo ele segrega muito. Ele olha para o seu diagnóstico passa a te qualificar, a te identificar. Hoje, né, nesse momento contemporâneo que a gente vive, onde todos nós temos um diagnóstico, se você for hoje ao psiquiatra, você também vai ter um diagnóstico, Kathleen. Todos nós temos um diagnóstico. E às vezes esse diagnóstico passa a te justificar. E as pessoas não se interessam por você. Elas te olham pelo diagnóstico, pelo pouco que elas conhecem sobre o transtorno, e simplesmente diz que você é aquilo. E quando você se aproxima, você vê que é gente. Gente como você, gente como eu, gente como a Andrea, gente que merece oportunidades de desenvolvimento, sim, que merece assim, né? Então, a gente, junto com a psicopedagogia, a gente tenta mostrar para os pais e para a sociedade que os nossos meninos aprendem, que nossas meninas aprendem, que eles têm muitas potencialidades e que eles podem estar na vida assim com qualidade. Mas para isso, as pessoas precisam conhecer mais o transtorno do espectro autista. E não pode se definir seres humanos simplesmente pelo autismo ou simplesmente por outro diagnóstico. É preciso se aproximar. Tem gente ali, sabe? Gente que sente, gente que vê o outro, gente que não encontra espaço dentro dessa sociedade. Então, eu acho que, assim, quando a gente fala, eu acho que a gente aprende isso, a ser humano, aprende a se colocar no lugar do outro, aprende que é possível, sim, às vezes com caminhos diferentes, de formas diferentes, mas a gente vai aprendendo. E outra coisa, a gente vai aprender que não é retirando deles que eles vão aprender, mas é fazendo de forma diferente que eles conseguem caminhar. E que nós somos todos diferentes, cada um com seus defeitos, suas virtudes, suas qualidades, seus limites. Tem limites aqui, tem coisas que eu não consigo fazer, entendeu? Então, todos nós temos limites. Todos nós temos nossos limites. É isso que eu tava vendo num filme, e até recomendo para quem tá assistindo. O nome do filme é Toque Toque. E é um filme, assim, incrível. Eu me emocionei tanto. E ali eu me vi como somos humanos e como cada um de nós tem uma inteligência diferente. Eu vivi com um filho de um amigo meu que ele tem autismo. O grau dele acho que era 1, pelo que eu entendo. E, assim, amoroso, inteligente, brincalhão. Às vezes dava até uma surpresa, surpreendia a gente, assim. E a forma como o pai dele também educa e vê ele, eu acho incrível. E a gente sempre tem algo para aprender com as crianças, principalmente com elas, né? E como que funciona esse método? Você quer falar um pouquinho, André? Depois eu falo mais. Pode falar.
Então, a gente estava falando sobre o método. Isso, como que Após, funciona esse assim, método? uma experiência, isso, depois dessa experiência toda com o método, a gente, depois de fazer vários cursos também, de me tornar especialistas em algum método, eu via que os métodos não alcançavam determinadas situações das crianças, e principalmente no processo de aprendizagem, né? Então, eles respondiam muito bem em outras áreas, mas dentro do processo de aprendizagem, a gente via muitas lacunas. E que os meninos estacionavam em determinados momentos do processo da aprendizagem. Então, observando isso como coordenadora de um centro de ensino especial, a gente foi, né, criando novas técnicas, a gente foi criando novas oportunidades de ensino, e isso foi dando muito certo. Então, a gente partiu da prática para a teoria. E aí, após encontrar a Andréia, a gente começou, então, a caminharmos juntas e atendermos juntas essas crianças. E foi interessante que a gente começou a fazer o nosso trabalho e os pais começaram a ficar encantados com o potencial que os filhos deles apresentavam. Então, assim, dentro do nosso método, a gente trabalha com as funções cognitivas, dentro da teoria da mente, né, e com a teoria histórico-cultural, que é essa teoria que apresenta caminhos de rodeios, que olha para o ser humano como ser humano, não olha para diagnóstico, mas procura a potencialidade que essa criança apresenta, que esse ser humano apresenta. Então, não é. A gente pega, então, o desenvolvimento humano, pega essa criança, avalia essa criança dentro do desenvolvimento humano e vê quais são as lacunas que essa criança apresenta. Verificando essas lacunas, a gente organiza um programa de ensino para atuar com elas. Aí, à medida que a gente vai organizando, então, o que tem que ser ensinado, Kathleen, é comum a todos nós. Já está posto, já está aí. Não tem novidade. O aprendizagem, ele é único. Você com um diagnóstico, não. Tá certo que eu preciso de novos caminhos, caminhos diferentes, mas não deixar de ensinar o que precisa. Então, o método surgiu disso. Não, por que eu vou retirar esse conteúdo? Não, eu não vou retirar. Então, como que eu vou trabalhar esse conteúdo? De que forma eu vou ensinar essa habilidade para essa criança? E a partir disso, nós vamos criando todo um roteiro, né? Então, a gente tem toda uma metodologia a ser aplicada, né? É um método que tem uma estrutura desde o início que a criança chega até o final, que aí ele pode partir para a área da psicologia, e ele vai caminhar muito bem, e ele se desenvolve dentro do contexto escolar. Então, o método, ele traz algumas questões que são novas, sim, são estudos que são pouco visualizados no Brasil, eles estão mais na Espanha, né, nos Estados Unidos, mais na Europa. Então, a gente trabalha muito com o que a gente chama de precursor de linguagem. A pessoa dentro do transtorno do espectro autista, ela tem uma falha no precursor de linguagem. A gente utiliza a teoria histórico-cultural porque ela diz o seguinte: o desenvolvimento humano, ele é único. E se essa criança apresenta uma falha nas funções cognitivas, no modo dela ser ou de perceber o mundo, eu preciso organizar caminhos de rodeio para que essa criança realmente aprenda. Então, a gente trabalha com essas falhas que essa criança apresenta dentro dos precursores de linguagem. Então, a gente tem a díade, a gente tem a tríade, tudo isso muito organizado. Uma outra coisa que a gente traz de diferente, né, que não tem nos outros métodos, a gente parte de onde essa criança está. E a gente parte e trabalha dentro dos interesses dela. Então, como a Andrea colocou, hoje nós temos crianças que estão adultos que estão formando, adultos que já terminaram faculdade. Então, assim, a gente tem uma história de muito sucesso. E o método foram os próprios pais que começaram a ir à Investir. clínica e a perceber algo diferente, dizer, e começou a chamar de Dias Presotti, que era eu e a André que estávamos juntas. Nós Que começamos amor. assim, só nós duas, e hoje a gente atende mais de 150 crianças. Nós temos pessoas formadas no Brasil, né, e pessoas fazendo ainda o curso conosco, porque realmente é uma novidade dentro do processo de aprendizagem, ensino e aprendizagem. Ai, Lourdes. Sabe o que me deu É, vontade? Deu vontade de voltar lá a ser criança para ser atendida por vocês. Como faz diferença, na né? prática, só um minutinho, na prática é interessante, eu vou colocar um pouquinho na prática o que a Lourdes colocou. O nosso método são dois profissionais para uma criança.
Então, é interessante aquela criança que está na ecolalia, né? Quando tem dois profissionais, o tempo de intervenção reduz bastante. Então, tem 2 meses mais ou menos, a gente tem uma criança aqui que estava fazendo a psicologia e aí ela estava ecolalizando demais. Aí nós vamos entrar no método, né, com os dois profissionais. E aí já tem 2 meses, ela já reduziu a ecolalia. E assim, a Andrea É tocou num muito bom. ponto muito interessante. Posso falar, Kathleen? Fica à Se vontade. você deixar, a gente vai falar aqui a noite toda. A Vai Andrea, mesmo. a Andrea tocou num ponto assim que eu acho que é o ponto, é uma coisa muito importante dentro do nosso método. O que a gente, quando a gente trabalha o professor de linguagem, a gente traz significado para a palavra. Então, tem muitas pessoas dentro do transtorno do espectro autista que falam. A dificuldade dela está em dar significado para a palavra. Quando eu tenho dois profissionais, um aqui atrás e o outro na frente, perguntando, ela fala, o que é isso? O som cortou. Falhou. Não tá. Entendendo muito. Não Agora sim. melhorou? Isso. Esse diálogo ele vai se estendendo muito. Essa criança fica anos em terapia. Com o nosso método, a gente reduz. Quando essa criança vem para a ecolalia, que é essa repetição da fala imediata ou tardia, a gente consegue dar significado para a palavra. Então, assim, quando a gente fala do autismo, a gente dentro do que a gente estuda, essa criança tem uma falha no processo de percepção de mundo. E ela não consegue parear a palavra com significado a nível mental. Por isso que a gente busca a teoria da mente. Então, a gente vai dando significados para essas palavras, que são de extrema importância para o processo de aprendizagem. E isso faz com que essa criança comece a construir frases. Então, assim, a gente tem muito sucesso no nosso método, justamente por causa desse pontinho que a Andrea tocou. E vocês oferecem curso? Sim, a gente tem uma pós. Nós fazíamos, né, após o Falhou. O curso, som, né, o som de falhou. novo. Temos o nosso curso, nós mesmos, eu e André, a gente dava esse curso. Hoje o método é aprovado pelo Ministério de Educação e Cultura. Então, a gente está dando o método para uma universidade aqui de Brasília. A gente, assim, de pessoas de Natal que vinham para Brasília, Bahia, Minas Gerais. Nós temos vários profissionais do Brasil já formados. Depois da pandemia, a coisa ficou muito complexa. E para esses profissionais virem até Brasília estava muito difícil. Então, essa universidade nos procurou, né? E a gente fez o projeto, então hoje o MEC já autoriza o nosso curso. Nós temos, então, uma pós-graduação no Mestre Presote, funcionando online à distância. Que maravilhoso! E eu vi que vocês têm um livro, né? Um material aí. Tem. A Conta um pouco gente tem mais. livro, tem artigo. Opa, deixa eu trazer. A gente tem artigo que acabou, que foi publicado, né, na revista Coletânea, na revista Psicopedagógica, e tem um artigo que vai sair, né, Lourdes, que está perto Sim, de sim, sair. E exatamente. Ele também a está gente lá. tem várias obras, né, o TCC, né, vários trabalhos voltados para o nosso método. Deixa eu ver a capa dele. Pra Ai, tirar uma peraí. foto Se aqui. eu consigo sentar. Amei! Então foram os próprios clientes, né? Olha que bacana como a gente marca, né? As pessoas, como as pessoas lembram da gente. E vocês merecem, né? Sim, Vocês merecem esse reconhecimento por estar, de fato, ocupando esse lugar muito importante na vida dessas crianças, desses adolescentes que se tornam adultos. E na conscientização também das faculdades, né? Na conscientização dos pais. Eu acho super fundamental. E como que, para quem está assistindo, entra em contato, onde que pode encontrar vocês? sim, pode entrar em contato, né? A gente tem o Instagram, Aprender Clínica Psicopedagógica, né? A gente tem um site, Aprender.
E temos o nosso contato via WhatsApp, que eu vou pegar aqui o número, porque não guardei. Deixa eu pegar aqui o número para passar para vocês. E até mesmo O para nosso 2000. número é o. Hã? Pode Pode falar? falar. Pode. É 61 8669 6102. A gente vai Aí deixar pode no entrar em link contato com nos a gente comentários passa mais depois, isso. tá? E além disso, quais que são os planos para 2024? Que você me conta um pouquinho esse movimento, como é que tá? Então, a nossa luta é comprovar cientificamente a validade do método, e para isso a gente está entrando, né, com algumas instituições, alguns projetos. A nossa luta é para validação, porque vai ser o primeiro método brasileiro, né, para pessoa com autismo e outras necessidades. A nossa luta é realmente para isso a gente precisa, né, Abrir caminho, né? abrir caminhos, a Pegar a gente foice precisa e vamos desse. abrir isso aí. Isso. Tem algumas pessoas que dizem assim, gente, se vocês estivessem em outro país, com certeza o governo estaria com vocês. Então, assim, a gente tem lutado muito. Graças a Deus, a clínica, ela tem um trabalho, né? E um pai vai falando para o outro, que vai falando para o outro, que vai falando para o outro. Então, assim, a gente atende pessoas do Brasil praticamente todo, graças a Deus. Eles vêm até Brasília, a gente prepara esse programa, a gente faz a avaliação, eles voltam, o próprio pai às vezes aplica, às vezes o pai traz o profissional de onde teve um pai de Natal que trouxe o profissional para Brasília para fazer o curso, para observar o trabalho. E aí esse profissional começa a implementar no estado dele. Então, assim, o nosso plano é realmente que o nosso método possa ser comprovado cientificamente. A gente tem aí uma estrada de 15 anos de muito trabalho. E saber que os nossos meninos podem aprender dentro da nossa cultura, com o nosso povo, com algo que é genuinamente, né, brasileiro, isso realmente impulsiona a gente aí para frente. Mas o que realmente impulsiona é ir na formatura de um estudante, como a gente foi ontem, de alguém que está com a gente desde os 3 anos de idade. E de olhar os pais e dizer assim, olha, valeu a pena, sabe? E eu quero que isso chegue para mais pessoas. Porque realmente, aqui em Brasília, a gente trabalha muito com formação, né, em escolas. A gente fez agora no IFG de Goiânia uma formação também para muitos professores pelo IFG. Então, a nossa busca realmente é a comprovação científica precisa, né, do governo para isso. Então, a gente está buscando as instituições, já fizemos vários projetos, então, que ele seja aprovado. A gente está com a instituição aí quase no sim, a gente já passou em todas as etapas, então, só aguardando A essa verba mesmo. persistência leva, né, a acreditar nessa visão, Exatamente, é a porque é uma persistência. visão, né, de mundo. E é isso que eu venho trazendo dentro do meu trabalho também como mentora, as profissionais especialistas a trazer a sua visão, porque a visão do novo, a visão para ampliar, para mudança, para melhoria e a comprovação, que é a validação, que é super importante, né? Então, com esses anos de experiência e também com pessoas participando, eu acho que vocês têm que estar em mais lugares, sendo mais vistas, né? Como já estão, para que cada vez isso fique evidente, para que cada vez pessoas apoiem o projeto. Então, se você também que está assistindo tem vontade de apoiar esse projeto, né, entre em contato. Se você tiver alguma ideia, né, você que é especialista em áreas como essa, entre em contato também com essas duas profissionais. Eu fico muito feliz de trazer vocês aqui. Foi algo que enriqueceu, né, ao meu mundo e espero que quem está assistindo também possa aí deixar o seu carinho, o seu comentário e entrar em contato com essas profissionais. Kathleen, Nós a gente vê tantas reportagens, né, tantas crianças em sofrimento no Brasil hoje, por falta de formação de professores, porque o professor também está em sofrimento, os pais também estão em sofrimento. E a gente olha para isso e pensa assim, poxa, a gente está aqui, né? A gente pode ajudar muito, contribuir muito com o nosso país. A gente pode contribuir muito com as nossas crianças.
Então, se alguém tiver interesse em conhecer o nosso projeto, se é um trabalho muito sério, vir até nós, conhecer os resultados de perto. Nós estamos à disposição, porque eu acho que quando chega e observa, né, o que a gente vive, os resultados, os grandes resultados, realmente faz um movimento incrível. Eu já vou passar o contato de vocês aqui para uma conhecida minha, tá? E vamos ver, ó. Agora sabendo, já vou indicar para um amigo meu, para outra amiga minha, que eu tenho 2 amigos que tem, né, na família. E eu acho que esse suporte aí, vocês fazem também atendimento online, à distância? Bacana, né? Olha Faz. como o digital facilita, né? Uhum. Na Assim. clínica, nós temos uma equipe de 24 profissionais, né? E tem alguns estados que já têm profissionais formados também por nós. Então, na Bahia tem, em Natal tem, que também a gente pode estar indicando para que eles possam estar indo até esses profissionais. Eu quero agradecer a oportunidade, né, da gente poder. Estou muito feliz, né? A gente está muito feliz, estamos felizes de poder divulgar o nosso método, né? E estamos à disposição para, né, apresentar de perto o nosso método. Obrigada pela oportunidade. Estamos juntas. Obrigada, Kathleen. Muito bom, viu? Obrigada. Como é bom receber profissionais de excelência nesse programa. A gente tem cada coisa a aprender, né? Com cada profissional, com cada especialista. E desejo que esse programa possa impulsionar. Então, envie esse conteúdo, essa nossa entrevista de hoje para mães que você conhece, né? Para pessoas que precisam ouvir isso. E a gente se encontra. Um Feliz Natal a todos nós!